Almas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Matrix de Controle, Matrix Consciencial. O assunto hoje ele é bem interessante, é um assunto que precisa ser tratado e falado sem cessar, porque isso é uma grande manipulação. Hoje nós iremos falar de programação preditiva. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ter o entendimento do quanto somos manipulados, o quanto somos corrompidos energeticamente através desse meio de coerção, de influência negativa dos opositores da luz. Meu nome é Ana Paula Bandeira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você receber as notificações e deixa seu like no vídeo caso você tenha gostado do assunto, certo? Então vamos lá. Programação preditiva. O que é? A programação preditiva é uma antecipação de tudo que vai acontecer no mundo, sendo antecipado por um tipo de influência, um tipo de energia que eles colocam, uma informação, e isso vai sendo criado energeticamente. Nós vamos dando o nosso de acordo, é como se a gente te colocasse lá um tiquezinho, estou de acordo, quando essa programação preditiva passa a receber a nossa energia de criação. E como que isso funciona? No outro vídeo que nós postamos aqui de Matrix Consciencial, nós falamos da realidade vivida, da realidade percebida. Sabemos que nós podemos, né, e devemos moldar a realidade em que vivemos. Eles também sabem disso. Sabendo disso, eles sabem que eles podem nos influenciar a conseguir aquilo que eles querem. E eles fazem isso todas as vezes que eles inserem informações no contexto global para que nós possamos gerar a energia suficiente catalisadora dessa situação acontecer. As ciências humanas hoje, muitas áreas dela trabalham junto deles. E eles utilizam os mecanismos onde a sociedade está inserida para ajudar nessa programação preditiva. Merece muito destaque a coesão, a persuasão e a influência. A coesão acontece através dessa persuasão coercitiva, né? Que é onde eles inserem coisas aí polêmicas de ciências humanas, às vezes de psicologia, achando que eles estão nos ajudando a algo. E, na verdade, eles não estão nos ajudando a algo. O que eles estão fazendo por detrás é gerar um catalisador energético para que a gente possa vibrar naquela emoção, naquela energia e realizar o que eles querem. Eles utilizam muito do meio político, do meio do marketing, né, da mídia social, para controlar o mental da população. E isso, gente, não é feito de forma ética. Tá longe disso. Eles podem usar também o domínio de outras pessoas que são grandes influenciadoras, grupos, populações inteiras. Eles buscam retirar de nós a capacidade de pensarmos por nós e sim respondermos à quantidade imensa de notícias que hoje nós temos no meio jornalístico, no meio global. Tudo isso vai corroborando para o controle social. Poder é um conceito sociológico fundamental para que a gente possa compreender como que eles fazem isso. O meio social hoje, onde nós vivemos, tem aí, né, os seus fundadores. Não vou citar nome porque quando a gente cita esses nomes é difícil, porque o YouTube ele pega, né, ali aquele nomezinho e ele impreterivelmente ele linka ali com uma questão de que estamos saindo dessa bolha, né? Então isso causa aí para o canal algumas coisas ruins. A maioria da população ela está moldada em crenças e valores de outras pessoas. Através do controle dessas crenças e desses valores de outras pessoas é onde eles agem, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nas relações entre a propaganda, a comunicação de massa e a mídia na sociedade contemporânea e
aqui e agora. Porque se a gente começa a fazer um estudo de tudo que foi falado durante um período de tempo na sociedade, a gente vê que os valores, eles foram sendo moldados, mas a grande maioria ainda carrega as crenças. Crenças de comportamentos que eles querem que nós tenhamos. Por exemplo, quando teve a fraudemia, o que aconteceu? Fique em casa. As pessoas começaram a passar fome, a passar necessidade, mas antes disso, o que houve? Houve uma manipulação. Não estou dizendo que não teve aquele surto, tá? Mas algumas coisas foram superestimadas, e eu não estou dizendo que não foi. Pessoas não morreram, não estou falando disso. Estou falando o holocausto por detrás, o medo inserido com propagandas cada vez mais horripilantes. A maneira como a gente vai pensando, como a gente vai sentindo as coisas, gera um luxo, que é uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia, eles absorvem, e todas as vezes que eles lançam, por exemplo, pode ser que aconteça algo daqui uns meses, e aí aquele algo daqui uns meses é uma guerra mundial, é uma outra pandemia, é um holocausto. O que gera? Quando eu olho aquela mensagem, aquilo já tem um controle mental sobre mim. Eu começo a reagir àquilo. E agora? E se isso acontecer? Todo o meu sistema de crenças começa a ser trabalhado. O medo acontece, o desespero, e é onde eu gero aquilo que eles querem, porque eles pegam toda essa emoção gerada, eles colocam dentro ali, né, de um catalisador, e ali eles têm o nosso aceite para que aquilo aconteça. Porque se ele lança uma situação, se ele lança uma informação, pode ser que aconteça tal coisa, eu olho aquilo e eu penso, tá, mas e daí? Isso não vai acontecer. Eu não estou gerando aquilo que eles querem, eu não estou dando a minha permissão. Agora, se eu vibro em medo, em desespero, eu estou vibrando naquilo exatamente que eles querem. Eu estou chegando no objetivo deles, né? O projeto MK Ultra foi um codinome de um programa, de uma experimentação da mente humana secreto, né? Projetado e realizado por aquela instituição do Três Nominhos lá dos Estados Unidos. Esses experimentos psicológicos, eles tinham como objetivo desenvolver procedimentos e identificar alguns tipos de droga, tá? Que poderiam ser usadas em interrogatórios para enfraquecer o indivíduo e forçar ele a fazer confissões por meio de tortura psicológica, lavagem cerebral. Esse projeto, o MK Ultra, ele usou vários métodos para manipular os estados mentais da população. Funções cerebrais eram colocadas ali em xeque-mate para que esses sujeitos ficassem com restrição de sono. Eles administravam altas doses dessas drogas psicoativas e outras coisas que a gente não tem conhecimento, né? Essas pessoas, elas eram isoladas, privadas da parte sensorial, elas eram hipnotizadas. Isso começou há muitos anos atrás. Dizem, né, que foi interrompido. Mas esse programa, apesar de ilegal, desenvolveu atividades de pesquisa científica, que eles dizem, né? Então, existem aí algumas instituições, mais ou menos mais de 80, incluindo faculdades, empresas farmacêuticas, prisões, hospitais, universidades, que começaram a aderir esses experimentos. Agora, como isso é feito? Não sabemos. Aquela empresa, né, de Três Nominhos lá dos Estados Unidos, ela operava usando organização de fachada. E a maioria dos envolvidos sabia o que realmente estava estudando, mas alguns não sabiam. Somente um grupo seleto, né, de cientistas sabiam disso. E a gente sabe que cientistas trabalham também para magos negros, né?
Alguns desses cientistas realizaram várias pesquisas, chegando a algumas atividades de controle da mente, chegando inclusive a visitar o Brasil, tá? Com resultado das suas pesquisas no livro A Possessão da Mente. Leiam, é bem interessante. Então, um aspecto bem importante, né, quando a gente pensa em controle mental, é a desindividualização. Porque quando eu faço um controle mental em massa, o indivíduo ali ele já não existe. Porque o indivíduo, quando ele se vê como uma pessoa única, rara, ele não se deixa ser manipulado dessa forma. Quando ele perde essa identidade individual diante de uma multidão, onde ele passa a responder aquilo que a sociedade prega, aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade expõe e retém a pessoa, ali ela não está sofrendo só uma programação preditiva, ela está recebendo uma psicologia das massas. A multidão é sempre intelectualmente, gente, inferior ao indivíduo isolado. Porque uma multidão de pessoas segue um social. E o que está acontecendo no nosso social hoje? Quantas e quantas pessoas não estão presas num processo? Ali acontece a ruptura, né, com o nosso elo interno, com o nosso elo primordial, que é a nossa verticalidade, e é onde a gente passa a responder somente à massa. A gente passa a responder somente ao mental coletivo, que é a desindividualização. Por isso que a gente sempre fala, o caminho, né, do buscador, ele é o caminho de retorno, porque quanto mais eu me vejo inserida numa sociedade que está caótica, mais presa eu fico e dificilmente eu vou conseguir definir as coisas que eu preciso. Então, eles utilizam propaganda, manipulação nessa propaganda, influência, persuasão, tudo aquilo que eles desejam gerar ação, tudo aquilo que eles desejam criar para a população, primeiro eles jogam a informação. Isso pode ser em livros, isso pode ser em filmes, isso pode ser em seriados, em músicas. Porque as pessoas que vão adquirir aquele livro, que vão assistir aquele vídeo, que vão assistir aquela notícia, aquele filme, se ela vibrar naquele ponto catalisador energético que eles querem, ali a programação preditiva funcionou, porque eu gerei a energia necessária, o coletivo pegou essa energia necessária e ali eles têm o meu aceite para fazer o que eles desejam, né? Muitas pessoas, né, acham que a prospecção, isso é parte de uma agenda de ciência social. Gente, isso é parte dos dominadores globais. Esses futurólogos, ou o nome, né, que vocês quiserem dar, eles precisam antecipar cenários futuros, prospectando, né, que uma ciência vai substituir algo religioso, que isso foi feito. Eles jogaram isso, que a ciência vai ser, né, a nova religião, não sei de onde, porque são coisas totalmente diferentes. Então, o papel dessa prospecção, né, dessa prospectiva, é uma conspiração do futuro. E quem que é as pessoas por detrás disso? Estados, políticos, grandes líderes, grandes empresas farmacêuticas. Tudo isso é realizado de forma muito estratégica e colocado no mercado mundial. Existe um outro campo também, né, que os prospectivas atuam em meio à comunicação de massas. É aquela, né, coisa a teoria de que o governo ou grandes corporações atuam para o aprisionamento. Gente, isso não é teoria. Eles usam muita ficção para a gente achar que é ficção. Eles utilizam muitos filmes de ficção para a gente ficar achando que é ficção. E não é. É uma ferramenta de controle mental que eles utilizam
para tornar a população mais receptiva a esses eventos futuros que eles planejam, arquitetam também. A programação preditiva é uma forma sutil de condicionamento psicológico fornecido pela mídia para informar o público sobre as mudanças sociais que eles planejam e querem implementar em curto, médio, longo prazo. Porque dependendo daquilo que eles inserem e eles querem que eu responda energeticamente, eles podem utilizar isso daqui 20 anos. Vai ser de acordo com a vontade deles, porque eu já dei o meu aceite quando eu vibrei naquilo. O pressuposto é que existe uma resistência natural do nosso cérebro à novidade. A gente já está condicionado à desgraça, né? A gente não está condicionado a coisas maravilhosas acontecerem. Por isso que quando essas mudanças elas são implementadas, o público ele já está familiarizado com elas. Ele vai até aceitar isso como algo natural. E aí diminui, né? As possíveis resistências cognitivas da nossa parte. Um elemento importante na informação difundida pela mídia, porque, gente, mídia é um péssimo local para a gente fazer pesquisa, tá? É o cálculo dos efeitos futuros sobre o planeta. O quanto que eles não falam, passe protetor solar, porque os raios UV, não sei o quê. Você já se questionou sobre isso? Você já viu a quantidade de pessoas que têm câncer hoje no mundo? A gente tem, eu não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que a gente tem que se questionar, né? A programação preditiva, ela destina a dessensibilizar a população. A gente acha que tudo pode acontecer no âmbito negativo e aí a gente fica sendo manipulado, né? E tem momentos que a gente não sabe se aquela notícia vai acontecer ou não vai, mas a gente tem medo. E aí o medo gera, né? A gente não consegue ter neutralidade das informações hoje que a gente recebe. A quantidade de exposição a eventos. Hoje, se você, por exemplo, abre um Google e coloca lá, né, situações no mundo, você só vai ver a tragédia. Porque isso é o que eles querem. Eles querem mais e mais tragédia. Eles querem pessoas aceitando que isso é o normal, é o positivo, é o que vai acontecer. O objetivo da programação preditiva é sim prever como determinado grupo vai se comportar num cenário futuro, mas é também o nosso aceite às guerras de mundo, transmitido por rádio, transmitido por televisão, por todos os meios. Em sua essência, a programação é uma tática para reduzir a resistência daqueles que pensam, introduzindo conceitos que parecem absurdos, né? As ficções. Porque eu vou olhar aquilo e falar, eu já vi isso aí, por exemplo, está acontecendo uma catástrofe no mundo. Eu já vi isso num vídeo, num filme. E ali é reintroduzido continuamente as energias, né? Para que eu deixe de achar que aquilo é um absurdo. É normal, porque eu já vi aquilo. Vocês entendem o quanto que a programação preditiva ela é uma forma sistemática de desconstrução de um polo positivo, de uma vida boa, tranquila? Essa parte, né, que eles fazem, e eles colocam muitas aí também profecias de diversos canais mediúnicos. Vocês nunca pararam para pensar que esses canais mediúnicos que falam que vai acontecer isso e tal coisa, que isso aí também não é programação preditiva, que esses médiums, muitas das vezes, ou são contratados por eles, ou atuam para a luz, achando que está trabalhando para a luz, mas na verdade eles estão trabalhando para corroborar com a programação preditiva e lançar isso na massa para que as pessoas comecem a modelar aquela realidade como uma realidade verdadeira. Ali, a pessoa ela já deu o aceite dela, né? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, gente. Assim que as pessoas começarem a ouvir falar, né, de medo, de vírus, de fome, de guerra, elas vão começar a estar disposta
a darem a resposta esperada quando solicitada, o medo, o pânico, o desespero. É isso que alimenta eles. O evento desejado vai se tornar realidade porque as pessoas agiram como se ele já tivesse acontecido. É assim que funciona. Existem vários filmes hoje que, se você olhar com os olhos hoje, atentos, com os olhos treinados, você vai ver o controle ali. Você vai ver a programação preditiva em vários vídeos. Você vai ver a ficção científica, que na verdade é uma criação dessas histórias, onde o autor ele está fazendo as próprias pessoas coagirem com essa realidade que vai acontecer no futuro. Mas lembrem-se, o poder é nosso. Eles não têm capacidade de criar nada, gente, nada. Eles não têm capacidade de criar nada se a gente não der o nosso aceite. Pensem nisso. O poder é nosso. O poder é nosso. Nós temos capacidade hoje de moldar a realidade. Fiquem bem, na paz e na luz. Quem gostou do vídeo, deixa seu like.